Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus. No capítulo de número 5, o final do mesmo capítulo, Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 5, leremos do versículo 38 até o final. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer que demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa levar também a capa. E se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensas tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Que Deus abençoe sua palavra em nossas vidas. Senhor, na dependência total do teu Espírito, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos entendimentos e aos nossos corações. Ajuda-nos aqui, ó Espírito Santo, e vem intervir neste momento na manifestação da tua pessoa e do teu poder entre nós, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu posso imaginar, apenas imaginar, quão perturbadora deve ter sido esta situação, especialmente para os ouvintes de Jesus. Aqueles que estavam ouvindo o famoso Sermão do Monte, quando Jesus ali ministrou tais palavras. Em especial, essa palavra obrigar, ela é uma palavra que, na sua forma grega, ela vem de uma imposição que é feita por um exército estrangeiro que domina um território, que domina uma nação. Então, Jesus está falando de uma lei, que era uma lei romana, que era imposta a todos os territórios conquistados, que um soldado romano, quando encontrava uma pessoa daquele território, daquela nação, quando encontrava, por exemplo, um judeu, seja ele quem fosse, ele tinha o direito de exigir que aquele judeu carregasse o equipamento dele, que não era pouca coisa, carregasse por 1 milha. E Jesus disse, vai e caminha 2. Isso deve ter soado estranho àquelas pessoas. E então Jesus chega a um clímax, e Jesus fala, vocês ouviram o que foi dito? Amarás ao teu próximo, mas odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo.
Há uma palavra de Jesus que vai contrária até mesmo ao senso comum que nós temos, que é uma palavra de fazermos a vontade de Deus num nível sobrenatural, digo eu, num nível extraordinário. E Jesus termina dizendo: sede perfeitos. A palavra que foi dada ao pai da fé, nosso pai da fé dos judeus, a Abraão, foi dizer: anda em minha presença e sê perfeito. E duas promessas Deus fez a Abraão. Uma promessa de haver abundância na vida dele, uma prosperidade financeira, econômica e longevidade. E Abraão, nós sabemos que alcançou as duas coisas. Então, algo de perfeito Abraão tinha. Algo de perfeito ele o alcançou. E aqui Jesus coloca como um caminho de alcançarmos a perfeição, o caminho que é justamente o de amarmos ao inimigo. Essa é uma palavra que eu acho que a igreja tem que voltar a pregar. Ame ao seu inimigo. Essa é a distinção da igreja. Nós amamos naturalmente, amamos aos nossos queridos, amamos as pessoas que estão conosco, amamos aos nossos amigos, amamos aos nossos parentes. Pais amam naturalmente os seus filhos. Existe esse carinho, existe esse afeto, existe este amor, mas em muito deste amor temos um amor em parte com algum interesse também. Eu amo minha esposa é boa para mim, existe uma troca de carinho, de amor, de afeto, de cuidados, de sentimentos tão maravilhosos, tão nobres. Isso também passa para a família, mas quando você ama o seu inimigo, você ama alguém que não gosta de você. Porque se gostasse, não seria seu inimigo. Então você ama, talvez, alguém que você também não goste em nada. Então, você ama sem gostar, mas você ama. É um amor estranho o amar o inimigo, porque é um amor que se ama por amar, e não por outra razão. E é o amor com o qual Deus também nos amou, porque a Bíblia diz que Deus nos amou, que Jesus nos amou quando nós éramos ainda inimigos dele. Então ele nos amou e ele nos pede que nós amemos da mesma maneira. Quais são os inimigos? Os inimigos que são adversários e que trazem adversidade em nossas vidas, nós poderíamos, de uma maneira genérica, dividi-los, em três, basicamente. O primeiro deles é o inimigo em si, é o que afronta. O que afronta, este te enfrenta, e desculpe a redundância, de frente, frontalmente, vem contra você. Esse se opõe diretamente a você. Esse é o primeiro inimigo que o Senhor está dizendo: ame a este, o que te afronta, o que te ataca, o que vem diretamente contra você. Quantas vezes somos contrariados, quantas vezes podemos ser afrontados?
afrontados. E o Senhor nos ordena a amar essa pessoa. Veja bem, não apenas amar, mas diz orar pelos que nos perseguem. Esse é um outro tipo de inimigo. O que confronta, o que afronta, vem de frente, mas o perseguidor vem atrás. O perseguidor vem atrás de você. O perseguidor vem pelas tuas costas. O perseguidor tenta te alcançar. O perseguidor muitas vezes tenta traiçoeiramente te ferir. A estes também o Senhor nos ordena que nós amemos, e especialmente a estes que nos perseguem, a estes que vêm atrás de nós, que não importa para onde você vá, um bom perseguidor vai atrás de você sempre. Sempre. E muitas vezes um perseguidor é um predador. A função de um predador em relação à presa é perseguir e alcançar a presa para abatê-la. E muitas vezes nós estamos assim, sendo perseguidos, nos tornando de certa forma semelhantes a uma presa que é atacada, que é abatida, que é então devorada. E o Senhor diz: ore por eles. Ore por esses que vos perseguem. E o terceiro tipo de inimigo, de adversário, não é o que vem de frente contra você, o que te afronta, não é o que vem atrás de você, o que te persegue, mas é o que está do teu lado. A este inimigo que está do teu lado, a Bíblia nos chama a atenção, e este é o aborrecedor. É o que aborrece. Sabe, uma pessoa quando aborrece, ela não está confrontando. Uma pessoa quando aborrece, não está te perseguindo. Uma pessoa quando te aborrece, está te minando. Ela está te minando. É um ataque mais sutil. E quantos aborrecedores nos trazem aborrecimento? Porque é isto que um aborrecedor faz. Ele te traz aborrecimento. E quantas pessoas estão assim, aborrecidas? E às vezes, o inimigo nosso, a Bíblia diz: e o inimigo de um homem serão os da sua própria casa. Isso acontece dentro do nosso convívio. Pessoas que nos aborrecem, pessoas que se opõem, e eu não estou pregando contra o convívio, eu estou dizendo que isto acontece. Veja, os amigos de Jó foram consolar a Jó, mas eles aborreceram a Jó. Eles eram amigos de Jó, eles eram pessoas que amavam a Jó, mas eles se tornaram, como o próprio Jó citou, e está nas Escrituras Sagradas, consoladores molestos. Ou seja, que em vez de consolar, molestavam. Por quê? Porque aborreciam. E qual foi a solução, tanto para eles quanto para Jó? Foi quando Deus colocou Jó orando por estes consoladores molestos, por estes aborrecedores. E tudo mudou. A sorte de Jó mudou. O que poderia acontecer de malefício para os seus amigos não aconteceu, porque Jó orou. Você não tem ideia do poder que é orar por um inimigo. Você pode transformar não só a vida de um inimigo,
não só a vida de um adversário, você pode transformar plenamente a tua vida. Mudar a tua sorte, mudar o teu destino. Porque amar os que nos amam, saudar aos nossos irmãos. Jesus disse, que recompensa tendes? Mas quando nós amamos os nossos inimigos, meus irmãos, se desata um poder extraordinário. E talvez essa palavra seja tão contextualizada, porque nós estamos vivendo um momento em nossa sociedade que, infelizmente, existe um discurso de ódio na nossa sociedade. E esse discurso de ódio atingiu, inclusive, a Igreja de Cristo. E a Igreja de Cristo tem muitas vezes mais se posicionada com ódio do que com amor. E se nós só podemos nos posicionar movidos por amor. Há 3 grandes graças que Deus deu, os teólogos, os estudiosos das Sagradas Escrituras, dizem que há 3 grandes graças que Deus nos deu e que nós devemos viver essas 3 grandes graças, que está justamente no texto que se encontra na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, onde lemos que permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses 3 é o que os teólogos chamam de as 3 grandes graças. Fé, esperança e amor. Você quer viver o Evangelho em plenitude? Fé, esperança e amor. O reino de Deus é justiça, alegria e paz no Espírito Santo, na manifestação da fé, na manifestação da esperança, na manifestação do amor. Então, ali sim, na graça de Deus, a operosidade e a consequência da ação dessas mesmas graças, desse mesmo favorecimento de Deus em nossas vidas. E para que vivamos isso, e vivamos plenamente, nós necessitamos aprender esta que é talvez uma das ordenanças que Jesus nos deu, das mais difíceis de se cumprir. Ama a teu inimigo. Essa frase não é minha, que essa ordenança de Deus é uma das mais difíceis de se cumprir. Essa frase é de Martin Luther King, que viveu o que nós conhecemos, que ele viveu, e ele tinha que amar o seu inimigo, e não lhe faltava inimigos. Então ele teve que amar, e amar muita gente, e acabou sendo morto, praticamente martirizado pela causa que ele levantou, pela bandeira dos direitos civis, e especialmente dos direitos do povo afro-americano nos Estados Unidos, como este homem lutou. Esse afrodescendente, esse extraordinário servo do Senhor, com palavras surpreendentes, com um dos discursos mais extraordinários já feitos em Washington, comparáveis aos discursos de Lincoln, que é: eu tenho um sonho. E nós devemos também entender o seguinte: Deus nos dá sonhos. Aleluia! E mais do que nos dá sonhos, Deus, esses sonhos que Ele nos dá, Ele os faz realidade. Deus deu sonhos a José, e os sonhos de José se concretizaram porque eram palavra de Deus na vida de José. Eram revelação do Senhor na vida de José. E eu oro ao Senhor que também Deus nos dê sonhos, e que os nossos sonhos se realizem para a glória de Deus. Ama ao teu inimigo. Esse é o caminho da perfeição. Mas se por vezes é difícil amar até o irmão, se por vezes é difícil amar o que está próximo de nós, eu sei
que nós nos amamos, eu sei que você ama a sua família, eu sei que você é uma pessoa carinhosa, uma pessoa especial, mas existe um momento que você se aborrece com a pessoa que você ama. Quantos já tiveram a experiência de se aborrecer? Eu não vou nem pedir para levantar a mão, porque eu não quero ficar preocupado, né? Se aborrecer com a pessoa, com teu amigo, se aborrecer com teu cônjuge, se aborrecer com seu filho, se aborrecer com seu pai. Quantos filhos entram no quarto e dizem, meu pai não me entende? Quantos pais, ficando depois sozinhos, dizem, esse meu filho, que pai controla, ele vai falar, e você sabe o que é esse o que quer dizer. Quantas situações, cônjuges que se amam, se abraçam, se beijam, caminham juntos de mãos dadas e, de repente, se aborrecem. Ah, meu irmão, quando se aborrecem. Quando se aborrecem. Eu tenho uma experiência em minha vida que logo no início do nosso casamento, eu e Luiziana, apaixonados, como todos os jovens que se casam apaixonados. Eu espero, né? Pelo menos eu casei apaixonado, minha esposa também espero que tenha casado apaixonada. E nós, assim, apaixonados, mas alguma coisa que eu não me lembro mais o que nós discutimos. Nos aborrecemos. Eu me tornei o aborrecedor na vida dela, aborrecendo-a. Ela se tornou a aborrecedora na minha vida, me aborrecendo, e nós juntamente nos aborrecemos. Então, ali estava um aborrecimento só. Estávamos aborrecidos. E mulher, normalmente, pelo temperamento, não generalizando, mas muitas mulheres, quando ficam zangadas, mulher tem uma característica muito interessante. Ela fala. E ela fala. E você pode ter certeza que ela vai falar. E o homem, em média, não dizendo que todo homem é assim, mas o homem, em média, também tem uma característica muito interessante. O homem, quando se aborrece, cala. É uma coisa tão esquisita que a mulher fala e o homem cala. Que bom, né? Senão ficavam os dois falando ao mesmo tempo. Mas aí o homem ouve, mas o pior é que o homem não responde. Que o homem cala. Cala. E a mulher, porque fala, geralmente porque fala, solta os cachorros, e algumas soltam cachorro, gato, periquito, papagaio, e vai por aí. Soltam, abrem a arca de Noé. É o que elas fazem. Não é só soltar os cachorros, elas soltam tudo. E nós, eu me lembro disso, Luiziana falou. E falou. E ela já fala normalmente. Muito. Mas naquele dia ela falou, e falou, e falou. Mas tendo falado, e tendo terminado de falar tudo, sossegou. Porque normalmente é assim, fala tudo e sossega. Eu, sendo homem, o que eu fiz? Calei. Mas calei. E fiquei calado. Um dia calado. No segundo dia, no outro dia, ela já estava bem. E você pensa que eu fiz o quê? Continuei calado. No terceiro dia, no terceiro dia, eu continuei calado. Então, nós estávamos, eu me lembro até hoje dessa situação, porque mudou a minha vida, mudou o meu comportamento completamente. Deus interveio. E Deus chegou para mim e nós estávamos deitados, um do lado do outro, cada um para o seu lado, né? A gente sempre teve o lado certo, tanto que os nossos colchões sempre tiveram essa realidade. De um lado, ele é abaixado, do outro lado, ele fica perfeito. É o lado dela. O lado meu, que é o pesado, está sempre deformado o colchão.
Então, nós estávamos ali deitados e o Espírito Santo veio em minha direção. Eu sou um homem de Deus, eu gosto de visitação do Espírito Santo, e Deus, então, começou a ministrar a minha vida. Eu gosto quando Deus ministra a minha vida. E Deus começou a falar comigo. Eu amo quando Deus fala comigo. E Deus, então, falou comigo: por que você se divorciou da sua esposa? Eu disse: como? Como? Divorciar? Como? Eu não me divorciei, continuo casado. Não, você se divorciou. Você se divorciou de sua esposa. Eu nunca faria isso, eu sei que o senhor odeia o divórcio. Sim, eu odeio o divórcio. O que é divórcio? Me disse o Espírito Santo. Eu disse: é repúdio. O que você está fazendo? Repudiando. Então você está se divorciando, porque você está repudiando. Eu acordei, Luiziana, e disse: louve a Deus, porque Ele é por ti e é contra mim. Deus entrou e disse: Deus é por ela. Foi contra mim e tudo mais. Então, nós, dali em diante, nós tomamos uma decisão em nossas vidas. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, na epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11, bem que toda a epístola pontilhada há sobre esses assuntos, falando sobre a divisão na igreja. A igreja não pode estar dividida. Especialmente, ela não pode estar dividida contra si mesma, porque a casa dividida contra si não subsistirá. Nós estamos num momento de polarização em nossa nação, e muito se fala disso, mas nós temos que tomar muito cuidado para que a nossa nação não se torne uma casa dividida, e pior, uma casa dividida contra si. Nós temos que clamar ao Senhor e pedir: Senhor, dá-nos soluções, traz algo para a nossa nação, não julgando o mérito de A, B ou C. Esqueça disso. Eu estou falando o seguinte: Deus abençoe o Brasil. Pronto. Eu vou clamar a isso. Eu abençoo, eu clamo, e o resto é com Deus. O que o Senhor vai fazer, o que o Senhor vai agir, o resto é com Deus. Mas dentro da nossa família, dentro da nossa igreja, dentro do ministério, dentro da igreja de Cristo, igreja com igreja, ministérios com ministérios, nós temos que aprender a conviver, e conviver bem, a orarmos ao nosso Senhor, ao nosso Salvador, Jesus Cristo, e pedir: batiza-nos, Senhor, com teu amor. Batiza-nos com teu amor. Dá-nos a capacidade de termos um amor que ama sem qualquer interesse. Porque vamos ser sinceros, qual é o interesse que eu tenho com o meu inimigo? Alguns diriam: o meu interesse para o meu inimigo é que meu inimigo se exploda. Esse é o interesse que a maior parte das pessoas tem. Mas quando você ama um inimigo, como podemos ser capazes? É um desafio. Vamos ser sinceros, é um grande desafio. A primeira coisa que nós temos que entender é que nós amamos confiados em uma segurança que nos é dada nas Sagradas Escrituras. A primeira segurança que as Sagradas Escrituras nos dão é que, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, essa é a primeira segurança que nós temos. Não importa que inimigo venha, ou quantos inimigos venham. Se Deus é por nós, quem será contra nós? John Knox, o grande pai
do avivamento reformista escocês, o profeta da Escócia, ele dizia: você e Deus sempre são maioria. Você e Deus, você já ouviu essa frase? Essa frase é do profeta escocês, John Knox, o homem extraordinário de orações extraordinárias, que Maria, a católica, irmã de Elizabeth II, dizia: eu temo mais uma oração de John Knox do que todos os exércitos de Escócia reunidos. Uma oração de John Knox é um perigo, porque você e Deus junto são maioria. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A segunda e derradeira realidade que nos leva a ter total segurança a fim de amarmos os nossos inimigos é o que a Bíblia nos diz: todas as coisas, todas, não quase todas, não a maioria, mas simplesmente todas as coisas cooperam para o bem dos que amam ao Senhor. Há uma tradução que diz: cooperam conjuntamente para o bem dos que amam ao Senhor. Ou cooperam para o bem dos que amam ao Senhor. Eu digo, e não tenho medo de errar, que quando nós chegarmos na glória, quando nós virmos, nós entenderemos muitas das coisas que não podíamos entender do processo que aconteceu na nossa vida, que nos levou a chegar até lá pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, sendo nós salvos pela graça de Deus, isso mediante a fé e a fé em Jesus Cristo. Mas eu digo que no final, até o diabo, e que o diabo fique irado com isso, mas até o diabo vai ter trabalhado a nosso favor. Até o diabo vai ter, porque todas as coisas, e eu creio nisso de todo o meu coração, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam ao Senhor. Que o diabo, ele sim, se exploda. Né? Eu não sei se o diabo é vermelho, mas comigo vai ficar vermelho de raiva. Não é? Eu não sei se o diabo, como ele é, nem como ele vive, porque não temos tanta informação sobre isso, mas eu vou dizer uma coisa: nós temos que fazer a vida do diabo um inferno. Você tem que ser um crente tal que o diabo coma o pão que ele amassou, tá bom? E você tem que viver desta forma, de uma forma que agrada a Deus, e uma forma que agrada a Deus perturba o inferno. Vamos viver plenamente a vontade do Senhor. Como amar o meu inimigo? Me falta responder isto. Quando você tem a noção dessas duas grandes verdades bíblicas, entre outras, você vai amar o seu inimigo. Porque não importa o que seu inimigo faça, isso vai redundar para o teu bem. Porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam ao Senhor. Eu me lembro de uma vez que fizeram uma obra de feitiçaria contra a minha vida. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu vi a obra. Eu fui levado aonde fizeram a obra, era uma coisa tão interessante, era uma cruz, no meio de uma encruzilhada, uma cruz cheia de flores, muito bonita, inclusive, muito bem feita. Aquilo representava nosso ministério. Na hora que secasse tudo aquilo, secar-se-ia o nosso ministério. Isso faz
Mais de 30 anos. Mais de 30 anos. E havia uma vela tão bonitinha, redonda. Não sei por que redonda, mas colocaram redonda a vela. A vela representava a mim, que eu não gostei dela ser redonda, né? Mas ela representava a mim, a vela. Na hora que a vela apagasse, eu apagaria. Já faz mais de 30 anos. Isso. Então, Deus nos levou até lá, e nós oramos. E quando eu voltei tão alegre, tão contente. Você voltou alegre e contente porque foi desfeita a obra contra a sua vida. Não, eu voltei alegre e contente porque foi feita uma obra contra a minha vida. Contra a minha vida. Deixa-me explicar por quê. Porque a Bíblia, em primeiro lugar, diz que a maldição sem causa não se cumpre. Amém? A maldição sem causa não se cumpre. Se não há causa, para que eu vou ficar preocupado com a maldição? Tem gente que está preocupado com a maldição, tem gente que fique preocupado em não dar brecha, em não ter causa para que a maldição se cumpra. Ela não vai se cumprir. Mas a Bíblia diz ainda outra coisa. A maldição com a qual me amaldiçoam, ela retorna para quem a emitiu, para quem a fez. Então eu tenho que orar pela pobre pessoa que fez, dizendo: Senhor, tem misericórdia, porque o que vem bate e volta, porque o Senhor é o nosso escudo. O Senhor é a nossa proteção. Mas o motivo que mais me alegra é que a Bíblia diz: e eu, o Senhor, transformarei toda maldição em bênção. Então, quanto mais me amaldiçoam, mais o Senhor o quê? Me abençoa. E então eu falei: eu vou ser abençoado. Eu vou ser abençoado. Quando dizem que estão fazendo uma obra contra a minha vida, que é para isso e para aquilo, eu começo a me alegrar, porque eu digo: Deus vai me abençoar. Aleluia, Deus vai me abençoar. Mas falar mal, porque às vezes as pessoas não estão fazendo uma obra, estão simplesmente falando mal. Falar mal é amaldiçoar. Literalmente significa falar mal, amaldiçoar. Então, quando falam mal da minha vida, eu sempre digo: por favor, não fale pouco mal. Se é para falar mal, fala muito. Fala muito mal, porque todo mal que você está falando contra a minha vida, Deus vai transformá-la em bênção para a minha vida. Então, Deus tomará essas palavras e falar: mas pastor, às vezes as pessoas não fazem uma obra, às vezes as pessoas não simplesmente estão falando mal, elas estão fazendo mal. Meus irmãos, quando alguém faz mal para mim, eu fico entusiasmado. Porque disse José aos seus irmãos: vós, na realidade, intentastes fazer um mal na minha vida, mas o mal que vós fizestes, Deus o transformou em bem. Você pode glorificar a Deus por isso? Então, nós temos que dizer: meu Deus, Deus está preparando algo maravilhoso. Olhe para Deus. Confie em Deus. E vamos ser crentes de verdade. Jesus está dizendo: não fazem assim os outros? Você e eu, como gente do Senhor Jesus, fomos chamados para fazer o que outros não conseguem fazer. Não fazem assim os publicanos, não fazem assim os gentios. Nós todos, fomos chamados para fazer o que os outros não fazem.
Amem os seus inimigos. Orem por aqueles que vos perseguem. Amem. Deus nos está chamando a não vivermos o olho por olho. Ao contrário, a Bíblia nos diz, não pague o mal com o mal. A Bíblia diz, pague o mal com o bem. Pague o mal com o bem. Não venha a buscar vingança. Lembre-se que a vingança pertence ao Senhor, não a nós. Nós devemos o quê? Se você vir o seu inimigo com sede, lhe dê água. Se o vir com fome, lhe dê comida. É o que a Bíblia diz. Trate-o com bondade. Existe um episódio nas Sagradas Escrituras onde o profeta está com um moço e os exércitos ali são enviados para quê? Para matar a Eliseu. Então Eliseu está junto do moço que lhe servia e o moço diz, ai meu pai, os exércitos inimigos. Eliseu diz, não temas, pois mais são os que são por nós do que os que são contra nós. O moço não via nada, via apenas os exércitos inimigos. E Eliseu diz então, Senhor, abre-lhe os olhos para que ele possa ver. E então, o moço viu o que Eliseu já via. Os exércitos de anjos. E com uma palavra, uma única palavra, Eliseu, então, deu ordem. E aqueles homens todos continuaram o exército, continuaram armados, mas agora estavam cegos. E Eliseu toma esses homens todos, toma esse exército todo e os conduz, porque eles estão cegos, e os leva até Samaria, ou Samária. E ali, esses homens voltam a enxergar e eles se veem cercados. E então, os de Samaria queriam matar os homens, e Eliseu, não vamos matar. O que Eliseu ordenou que fizesse? Eliseu ordenou que preparassem uma mesa para todo aquele exército e lhe dessem de comer. Que ordem estranha! Que fossem hospitaleiros, que fossem bondosos, que fossem misericordiosos, que não pagassem. Veja, eles vieram para matar Eliseu. E Eliseu, então, trata o mal com o bem. E se você olhar no versículo final, estará dito, e nunca mais, eles atacaram a Israel. Eliseu semeou a paz. Por vezes, você não tem que lutar com o inimigo. Por vezes, você tem que preparar uma mesa, convidar o seu inimigo e sentar-se à mesa com ele. E haverá paz. Muitas pessoas dizem assim, não, a paz só é imposta pela guerra. Não, não é só pela guerra. A paz existe pela paz. Quando há paz, o término da guerra, porque terminou a guerra, existe um tipo de paz. Existe um tipo de paz.
é o armistício. Mas existe a paz em sua plenitude, ela é semeada não com força, não com violência, mas pelo Espírito do Senhor. Minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhas paz. Quando nós semeamos o fruto de justiça em paz, é em paz que se semeia o fruto de justiça. Nós precisamos viver o que ninguém mais conseguirá viver, porque nós conseguimos viver isso pelo amor de Deus que se derrama dentro de nós e pelo entendimento de fé que nós temos. Nós temos uma fé, uma esperança, um amor inabaláveis, porque não vem de nós, vem do Senhor. Isso vem do Senhor. São graças divinas. Quando eu tenho esperança, eu trago ao meu coração, como a Bíblia diz, quero trazer ao meu coração aquilo que me traz esperança. Nós temos que praticar essa realidade em nossas vidas. Viver o amor, que a Bíblia diz que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta e que jamais acaba. Temos que viver um amor que não é um amor interesseiro, mas é um amor muito interessante, porque é um amor que ama por amar. Porque amamos inclusive o não amável, amamos o não querido, amamos o detestável, porque um bom inimigo é detestável. Os vikings têm um ditado que é praticamente uma piada, mas é um ditado viking, bem viking. Isso quer dizer bem violento. Todo ditado viking que é bem viking é bem agressivo, é bem violento. É na cultura viking. O ditado diz o seguinte: amigo é coisa que vem e coisa que vai, mas um bom inimigo você tem para a vida toda. Ame o seu inimigo, mesmo que ele seja esse inimigo terrível. Por quê? Não porque o seu inimigo é amável. Se ele fosse amável, ele não era teu inimigo. Não porque ele seja querido. Se ele fosse querido, ele não era teu inimigo. Mas porque Jesus nos ordenou, amem. E se outro motivo não me levasse a amar, esse motivo já seria suficiente. Obedecer a Jesus Cristo. Porque se ouvirdes as minhas palavras e praticardes as minhas palavras, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Mas uma das palavras que Jesus nos deu e que disse, não fazem os outros a mesma coisa, vocês têm que fazer o que os outros não conseguem fazer. Ame ao seu inimigo. Ore por ele. Eu não estou dizendo que você tem que amar o seu inimigo, tem que sair na rua, abraçar o seu inimigo. Não, ele vai te dar um tiro. Eu não estou falando isso. Eu estou falando o seguinte: não pague o mal com o mal. Pague o mal com o bem. Se uma pessoa está te perseguindo, se você está sendo perseguido no seu trabalho, se você está tendo... Comece a orar por essas pessoas. Comece a orar por essas pessoas e você verá o que vai acontecer. Comece a orar. Comece a dizer, Senhor, eu vou abençoar. Eu tenho um amigo, um pastor, que a igreja dele, em Campo Grande, uma igreja de um bom tamanho, grande realmente, e do lado eles tinham um vizinho que era um inimigo feroz da igreja. Ele não suportava a igreja.
Então, toda chance que tinha, ele levantava alguma acusação contra a igreja, ele fazia tudo isso, e as pessoas dizendo, mas esse homem é mau, esse homem é isso e aquilo. Meu amigo, então, buscou uma solução. Ele disse, já sei o que eu vou fazer. Eu vou orar por esse homem. Muitas pessoas orariam para que o homem quebrasse uma perna, né? Mas ele orou diferente. Ele começou a orar, Senhor, abençoa esse homem. Senhor, enriquece esse homem. Senhor, dá felicidade a esse homem. Dá que esse homem tenha tudo o que um dia o coração dele quis. Senhor, eu não estou dizendo que ele merece, eu estou dizendo que eu estou pedindo que o Senhor dê para ele. Deus começou a abençoar o homem. Deus começou a enriquecer o homem. O homem ficou tão rico, 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 que se mudou. Deus abençoou tanto que o homem foi embora. Foi embora, ficou rico. E o homem, no final, soube que o pastor orava para ele enriquecer, para ele prosperar. E o homem chamou o pastor, mas eu sempre fui inimigo de vocês. Ele disse, eu sei, mas eu orei para você enriquecer. E veja bem, Deus está te levando para viver numa mansão, longe da gente. Coisa maravilhosa, bom para ele, bom para a igreja. E o homem disse, vocês querem comprar o meu terreno? E o pastor comprou o terreno. Gente, nós servimos a um Deus que faz coisas loucas. Loucas. Ore por aquele que te persegue. Mas ore com um bom espírito, ore com um bom coração. Não ore, Senhor, manda fogo. Manda fogo. Tem gente que fala, você já viu que esse manda fogo? Eles falam baixinho, para só Deus ouvir. Fogo. Manda fogo, Senhor. Queima. Queima. Adianta para ele o que ele vai viver na eternidade. Tem gente que faz essas coisas assim, né, esses pedidos, e Deus só fica olhando, dizendo... E não pense que nós estamos sozinhos nisso. João e Tiago, por causa disso foram chamados Boanerges, filhos do trovão. Eles disseram o quê? Senhor, quer que mandemos vir fogo? Não é só a gente que é assim, não. João, apóstolo do amor. Tá? Apóstolo do amor. Diz, quer que mandemos vir fogo, Senhor? A gente manda. Manda vir fogo sobre esses samaritanos. Aí Jesus diz, vocês não sabem de que espírito sois. Nós somos de outro espírito. Não é o espírito de manda fogo. É o espírito de manda bênção. Senhor, abençoa, abençoa, Senhor, abençoa, abençoa, abençoa quem me aborrece, abençoa. Cuidado, eu digo para Satanás, cuidado com quem você manda me perseguir. Porque um bom perseguidor te persegue. Parece óbvio, né? Um bom perseguidor, aonde você entrar, ele vai atrás. E para onde você for, ele vai atrás de você. E eu estou indo para o céu. Dana que ele entra. Porque Paulo também era perseguidor. E perseguiu tanto que chegou perto demais e se encontrou com o Senhor Jesus Cristo. E de perseguidor se tornou defensor. Quando você tiver um perseguidor, diz, Senhor, eu profetizo sobre esse Saulo. Vai ser Paulo, você vai ver. Vai ser mais crente que eu. Vai ser mais consagrado que eu, vai ser mais entregue que eu, vai ter mais revelação que eu, vai conhecer mais Jesus do que eu. Por quê? Porque eu vou proclamar, ame ao seu inimigo. Vamos ter um bom espírito. E quando nós fizermos isso, seremos perfeitos, como perfeito é aquele que nos amou
quando nós éramos ainda inimigos. No nome de Jesus Cristo. Deus amado, Deus querido, eu entrego tudo isto em tuas mãos, nesse dia que estamos aqui para participar da ceia do Senhor, quando estamos aqui para examinando-nos a nós mesmos, comermos do pão, bebermos do cálice, sabedores que temos uma nova aliança em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Aleluia. Deus traz solução para todas as dificuldades, adversidades que estamos enfrentando. Adversidades, algumas pessoais, interiores, adversidades familiares. Ah, Jesus, tem misericórdia. Adversidades na vida, negócios, trabalho. Nós te pedimos, Senhor, traz solução. No nome de Jesus Cristo, nós aqui fazemos essa autorreflexão, nós examinamos-nos a nós mesmos, para assim comermos do pão e bebermos do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Abençoa-nos, ó Pai. Dá a tua bênção a todos nós aqui, pelo teu poder, pela tua graça, pela tua misericórdia. Nós clamamos, nós oramos, e desde já nós agradecemos, no nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz que quando comermos o pão e bebermos do cálice, devemos esperar até que todos sejam servidos. Eu peço a você, segura em mãos o elemento, o cálice, o pão, para juntos celebrarmos. Convido você, nesse momento, a ficar de pé. Nós consagramos ao Senhor os elementos, o pão e o cálice, símbolos que representam o teu sangue e o teu corpo, o teu sacrifício por nós na cruz do Calvário. Nós anunciamos a morte do Senhor aqui, até que Ele venha. De uma vez por todas, tu morreste por nós e nos remistes pelo teu sangue. E dessa forma, nós agora, como igreja de Cristo, corpo de Cristo, nós nos entregamos ao Senhor Jesus. Amém, Pai. Glória a Deus. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão,
Na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão, o ergueu e, tendo dado graças, disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Senhor, à semelhança do que o Senhor fez, nós partimos esse pão. O Senhor que foi partido, foi compartilhado em nossas vidas, para as nossas vidas. Cristo em mim, Cristo em meu irmão, Cristo em todos nós. Cristo está no nosso meio e Cristo está em nós. E Cristo em nós é a esperança da glória. Nós louvamos o teu nome aqui. E agora comemos no nome de Jesus. Comei dele todos. Amém. Aleluia. Ele foi moído por amor a nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Opera, Senhor, maravilhas. Traz cura. Traz paz. A todos aqui traz bênção. E disse o apóstolo Paulo: porventura o cálice da bênção não é o cálice que abençoamos? Isto é o cálice da nova aliança feita no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que vos reunirdes, em memória de mim. No nome de Jesus, Pai, quero consagrar aqui ao Senhor nossas vidas, e com as nossas vidas consagrar abençoando o cálice do Senhor em nossas vidas. O cálice de uma nova aliança, para que seja cálice da bênção, para que tomemos a bênção. E assim como diz a tua palavra, que o façamos. Bebamos dele todos. Amém. Aleluia. Aleluia. Gaste um tempo na presença do Senhor, glorificando aquele que vive, aquele que reina e reina pelos séculos dos séculos. Seja exaltado. Diga a Ele. Seja exaltado.
Aleluia, Pai. Seja exaltado, Senhor, em todo o tempo, de todas as formas, em tudo que venhamos a fazer, em tudo que venhamos a falar. Venhamos, Senhor, a falar e a fazer para a glória de Deus. Que o Senhor seja glorificado em nossas vidas. Nós oramos ao Senhor abençoando a Igreja de Cristo na nossa nação, abençoando a nossa nação pela Igreja de Cristo. Nós declaramos, ó Pai, que veremos maravilhas, oh, aleluia, que veremos, ó Senhor, a nossa nação prosperar, que veremos, ó Senhor, as famílias dessa nação se convertendo ao Senhor Jesus Cristo, que dia após dia, Senhor, pessoas estarão se entregando ao Senhor, pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Abençoa-nos, ó Pai, abençoa-nos, Senhor. Nós oramos por todos os enfermos, de todas as famílias, pelos parentes que estão enfermos, pelas pessoas que estão enfermadas, que estão sofrendo agora, que estão num momento, num leito, em um hospital. Nós clamamos, Senhor, por todos e te pedimos que a tua mão curadora, saradora esteja sobre essas vidas. Nós pedimos pelos enfermos no nosso meio, aqueles que carregam doenças, enfermidades, no nome de Jesus Cristo, reivindicamos a cura para cada um de nós e para todos nós, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Senhor, leva-nos agora em paz, leva-nos agora em segurança, de volta aos nossos lares, livrando-nos de todo e qualquer mal. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que a comunhão e consolação no Espírito Santo de Deus sejam com todos e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém e amém. Deus os abençoe. Até a nossa próxima reunião, se assim Deus nos permitir. Amém.